Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à página da Associação Mensageiros de Luz. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse momento, esses momentos de reflexão, de estudo. Boa noite, gente. Boa noite. Que bacana. Muito bacana. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estão me ouvindo, dá um joinha aí para a gente começar. Boa noite Adriana. Boa noite, Ana. Boa noite, Felipe. Então o som tá ok. Podemos começar então? Que bom. Obrigado, Thalita. Bom, gente, o que eu venho trazer aqui hoje para vocês é um estudo sobre uma passagem de Mateus e de Lucas, para a gente conversar aqui um pouquinho, para a gente refletir e buscar aprender sempre, né, com as palavras do Mestre, né, Jesus. Então, agradeço a todos, que Jesus nos abençoe e vamos tirar esses próximos minutos para a gente conversar um pouquinho e pensar, refletir sobre essa passagem. A passagem que nós conhecemos popularmente sobre a casa edificada na rocha, né? Então, o que é essa casa edificada na rocha, não é mesmo, gente? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E para a gente começar, eu vou ler para vocês essa passagem, que é Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Então nós vamos aqui fazer uma reflexão sobre o versículo 24, 25, 26 e 27. Ok? Então vamos lá. Então o versículo diz assim, gente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, essa passagem de Mateus, lá capítulo 7, versículo 24 e 27, vamos trazer para uma interpretação, trazer o entendimento dessa parábola, né? O entendimento dessa mensagem. Então vamos começar pela casa, né? O que seria essa casa? Quem quiser participar e colocar aí nos comentários, vamos lá, quando a gente fala de casa, né? O que representa a casa pra gente? O que é a casa pra gente? Né? Vamos pensar um pouquinho nisso. A gente tem, buscando o significado de casa no mundo, em filosofias, religiões, a gente vai ter alguns significados bem parecidos quando a gente fala de casa. Então, a casa é associada, no budismo, por exemplo, ao corpo humano. O corpo humano, no budismo, é a nossa casa, né? E não é muito diferente do que a doutrina nos convida ao entendimento. Nosso abrigo, olha lá, bacana, nosso abrigo. Na África, por exemplo, a casa tem o significado do corpo do universo. O corpo do universo é a casa. Então, algumas aldeias, algumas tradições africanas trazem esse significado de casa para a gente. Né? Coração, olha lá, a Jane colocou que é o coração. A Rafa, né? Colocou que é o coração. Casa é um coração. Bacana. Filosofias esotéricas trazem a casa como
o nosso interior, né? E as suas dimensões, a alma. Então, casa é aquele nosso íntimo, nosso interior, né? Ah lá, a Ivani está dizendo que minha casa é meu templo. Muito bom. E meu maior tesouro, disse a Adriana. Bacana. Obrigado, viu, gente? As contribuições são sempre bacanas e sempre vêm a somar, contribuir. E então, conforme eu estava dizendo, nas filosofias esotéricas, a casa é o nosso íntimo, né? O nosso interior, né? A psicanálise também traz nesse sentido, que a nossa casa separa-se entre o exterior e o interior da casa, né? O exterior no aspecto físico e o interior nas relações íntimas que o ser humano tem consigo próprio, né? Então, a gente vamos pensando aí para a gente chegar nessa casa, que pode trazer uma contribuição para o nosso entendimento. E a nossa primeira casa também, que é considerado o corpo feminino, né? A nossa primeira passagem nessa encarnação, em todas as encarnações, né? Que é quando a gente está no ventre e nós passamos os nossos primeiros momentos ali, é a nossa casa ali, né? Muito bacana. Mas o que seria essa casa quando a gente traz para o entendimento da doutrina espírita? Tem uma definição ou uma interpretação que eu gosto muito do livro Buscais e Acharei. E eu vou compartilhar aqui com vocês que ela vai ser o início da nossa interpretação, né? O pontapé da nossa interpretação. Ele diz assim: a casa na parábola de Jesus é nossa casa mental, orientada pelos nossos pensamentos e sentimentos, que são os nossos tesouros pessoais e intransponíveis. São também nossos ideais, nossos sonhos e vontades, que são edificadas e construídas através das nossas atitudes, intenções e gestos. Olha que definição, bacana. Traz a ideia de casa mental enquanto pensamento, vontade, atitude, sentimento. Então, a gente, quando pensa na nossa casa mental, quando pensa nessa casa citada por Jesus, e a gente pensa na nossa casa mental, a gente automaticamente, essa casa mental, ela é orientada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos gestos, as nossas intenções. Então, nossa casa mental é orientada por esses 4 fatores. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Nossa casa mental, enquanto pensamento, orientada pelo pensamento, o quanto é importante o nosso pensamento positivo. O quanto é importante a gente ter uma sintonia, buscar essa sintonia, buscar esse pensamento elevado, a oração, para que essa casa mental seja orientada, para que nós, a partir daí, comecemos a edificar a nossa casa na rocha. Os nossos sentimentos. Voltando no pensamento, o pensamento é muito importante, né? O pensamento é vida. Pensamento é vida, nós plasmamos a energia, né? Então, quando a gente tem um pensamento positivo e um pensamento negativo, quando a gente tem um pensamento negativo, é como aquele desenho com a nuvem, né, em cima da gente, né? Então, onde nós vamos, aquela nuvem está com a gente. Por quê? Porque nós sintonizamos a negatividade, sempre achamos que não vai dar certo. Ah, mas isso é muito trabalhoso, ou não consegue ver valor, não consegue elevar esse pensamento e conseguir trazer para esse pensamento algo positivo, né?
E o sentimento? O sentimento é a resposta das nossas emoções, é como eu lido com as nossas emoções, né? Não vou entrar aqui em pormenores quanto a emoções e sentimentos, que é muito assunto, mas para esse momento. Mas o importante é o que eu faço com os meus sentimentos? Por que eu sinto dessa forma? É um convite para olhar a si mesmo. É um convite para olhar para dentro, né? Então, a reação que nós temos diante das emoções seria o sentimento. Então, o pensamento orienta a casa mental, os sentimentos nos orienta também, nós nos percebermos em por que eu sinto dessa forma, por que determinadas emoções me levam a estar de certa forma assim ou assado, sem entrar em maiores detalhes. Por exemplo, uma emoção como a raiva, por exemplo. A emoção como a raiva, ela pode desencadear em nós sentimentos diferentes. Em um pode desencadear o sentimento de ódio. Então, a partir de uma emoção raivosa, colérica, eu desenvolvo um sentimento de ódio. Ou, por determinadas circunstâncias daquela emoção de cólera, de raiva, eu posso desenvolver um sentimento de inveja. Então, os sentimentos é aquilo, é o resultado das nossas emoções. Então, por que eu sinto dessa forma? Por que eu sinto ódio? Por que eu sinto inveja? Só como exemplo. E aí a gente pode colocar um hall de sentimentos para a gente se olhar e orientar a nossa casa mental. Nossas vontades e nossos desejos. Também, conforme a definição, são fatores que orientam a nossa casa mental, que ajudam a edificar essa casa mental, a elevar essa casa mental. Então, onde está o meu desejo? Onde está o meu tesouro? Aquilo que mais me importa, aquilo que eu despendo a minha energia. Está onde? No desejo. O que eu desejo? O que eu espero? O que eu quero? Isso é muito importante. O budismo traz para a gente, e eu adoro sempre trazer essas referências, no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, ela trata muito da questão do sofrimento e a Joana cita muito o budismo nesse livro. E ela nos diz que o nosso desejo é fonte de sofrimentos, quando nós não temos o controle sobre esse desejo, ou quando nós desejamos simplesmente para suprir necessidades materiais, para suprir prazeres que não são edificantes. Então, é muito importante a gente pensar e trazer isso. O que eu desejo? Quais são os meus pensamentos, sentimentos e desejos? Então, faltou um, que é as atitudes e os nossos gestos. Então, são 4 elementos que a definição nos traz: pensamento, sentimento, atitudes e gestos e os nossos desejos. Quanto às atitudes e gestos, ainda vivemos num mundo de provas e expiações, onde nós vemos sempre, e muitas vezes nós nos vemos egoístas, né? Irritados, soberbos, né? Onde o orgulho fala mais alto, né? Onde a briga de egos nos toma muito tempo, muita energia. Então, essas atitudes, né? O orgulho, o egoísmo, a soberba, os nossos gestos, né? Como que eu trato o próximo, como que eu olho numa situação coletiva, dentro do meu lar, dentro do meu trabalho. Então, quais são as minhas intenções quanto a tudo isso?
Então, por exemplo, muitas vezes a gente acaba barganhando, né? A gente fala de barganhar com Deus, né? Então a gente pede a Deus e dá algo em troca, né? A gente fica barganhando. Então, qual que é o fundamento qual é a intenção, o fundamento desse gesto, não é verdade? Então, esses 4 fatores que permeiam e que orientam nossa casa mental: os pensamentos, os sentimentos, os nossos desejos no que é transitório, passageiro, material, e esquecemos do pão material, do pão espiritual. Esquecemos de alimentar o espírito, não é verdade? Então isso é muito importante. E por último, nossas atitudes e nossos desejos. Então olha só, a gente está aqui buscando o significado dessa casa. Chegamos à casa mental. A casa mental, o que é? Nossos sentimentos, pensamentos, atitudes e desejos. Então a gente já tem um mapa aí por onde a gente começar, por onde a gente seguir, para a gente entender essa passagem de Mateus da casa edificada na rocha. Mas tem outros pontos importantes, principalmente no versículo 24, que é o início, que é o que eu vou reler para vocês aqui. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Então, esse versículo nos traz 2 indagações muito importantes também. Primeiro, a importância de ouvir. A importância de ouvir e, logo em seguida, praticar. Ouvir e praticar. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, Kardec nos questiona, né? Quem são os cristãos? São os cristãos aqueles que edificam, aqueles que fazem da devoção um ato exterior, como os fariseus na época de Jesus, né? Então, faz da sua religião, faz da sua espiritualidade algo exterior, para o outro ver, para aparecer, né? Como os fariseus nas passagens do Evangelho. Então esse não é um homem prudente, né? Esse não é um homem prudente. Então você faz da sua religião uma vitrine, mas dentro de si ainda impera o orgulho, as paixões, ainda impera o egoísmo. Então é um questionamento que Kardec nos faz, né? Ora por horas e horas e não se mostra melhor, e na primeira oportunidade volta ao egoísmo, ao orgulho, né? Então não pensa em colocar em prática, apenas em ouvir, em estar de corpo presente no culto, no templo, lê, estuda, mas não coloca em prática. E tem uma história do Humberto de Campos, irmão X, que nos conta algo que é um exemplo para essa indagação do Kardec e para essa reflexão da prática dos ensinamentos de Jesus. É um orador. Esse orador conta-nos Humberto de Campos que era um exímio orador. A fala perfeita, uma oratória maravilhosa, reunia muitas pessoas. Onde ele ia palestrar sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, ele arrastava multidões e falava muito bem e tinha uma oratória magnífica. Como era gostoso ouvir aquelas palestras, né? E ao desencarnar, esse palestrante espírita, ele, logo após o seu desencarne, ele foi recebido pelo seu espírito protetor
e por mais uma pessoa que ele não soube dizer quem era. Mas ele, aos poucos, ao ali acordar do desencarne, ao começar a retomar a consciência, ele olhou para aquela pessoa e ele reconheceu num segundo momento. Ele falou, olha, ele pensou, né? Eu conheço essa pessoa. Essa pessoa estava sempre nas minhas palestras. E ele olhou, aquela pessoa reluzia, né? Tinha uma luz enorme no seu coração. Voltamos, gente. Voltamos. É o ônus da tecnologia. Travou e caiu, mas vamos voltar. Vamos lá. Isso, que bom, que bom. Voltou. Ótimo, gente. Obrigado. Vão dando feedback aí nos comentários. Eu não consigo ler todos, mas a gente continua. Obrigado, Sandra. Vamos lá. Eu estava falando sobre o orador, não é verdade? Então, o orador, ele via a sua luz, a sua luz muito, muito fraquinha, e a luz daquele rapaz que acompanhava as palestras era uma luz radiante, maravilhosa, né? E aquilo, durante segundos, ficou na cabeça dele, e tanto ele quanto o protetor, ali juntos, e aquilo ele começou a indagar em pensamento, né? Mas o que está acontecendo? Por que ele tem uma luz assim tão radiante? Eu, palestrante, quanto que eu estudei a doutrina, quantas palestras que eu dei para tantas pessoas, né? Mas aquilo foi um pensamento muito rápido na cabeça dele, desse questionamento. E ele não precisou nem perguntar. Ao olhar para o seu protetor olhou para ele e disse assim: enquanto você falava, ele fazia. Então, fica aí um ensinamento. O quanto é importante a gente praticar. E dá um medo, né? Principalmente a gente que se aventura a compartilhar e trazer esses estudos, né? Então é uma história para uma reflexão muito, muito profunda sobre a questão da prática, do que a gente se propõe a estudar, né? Daquilo que a gente se propõe para a nossa vida, não é verdade? Mas vamos continuar. Então, e a rocha, gente? A rocha. A casa nós já conversamos, nós já falamos sobre a casa. Então, a nossa casa mental. E a rocha é aquilo que é difícil de ser removido, né? Não dá para mover, não dá para retirar, completamente alicerçado, né? É imutável e não tem mobilidade, é algo firme. Então, quando nós falamos das transitoriedades do mundo, quando eu falei agora há pouco sobre os desejos em cima daquilo que é transitório, ou então eu despendo uma energia enorme só em cima do que é transitório, passageiro, a rocha é algo que é firme, é algo que não vai mudar. E aí, gente, fica muito claro para nós, nós estamos falando da Boa Nova, nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando dos ensinamentos do Cristo, né? Essa é a verdadeira rocha. É onde a gente pode
alicerçar a nossa casa, que nós não vamos, com certeza, nós não vamos ter perigo de nossa casa ruir e cair, não é verdade? Conforme a passagem do mestre, né? Então Jesus nos convida a edificar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas atitudes nessa rocha que são os seus exemplos, que é a Boa Nova. Então a rocha, ela simboliza isso para nós, é o Evangelho em si, que é uma lei universal, né? Que é a lei universal que o Cristo nos traz, a lei do amor, a lei da tolerância, a lei, acima de tudo, do amor ao próximo, né? E essa lei, ela é imutável, ela não muda, né? Por isso que ela é firme, por isso que ela é um lugar onde a gente pode edificar esses nossos sentimentos e os nossos pensamentos, né? Então, acabamos de ver aí a rocha e a casa nessa passagem, né? O versículo 25, ele vai nos trazer uma situação. Porque é interessante que Jesus nos diz assim, que aquele que edifica a sua casa na rocha se assemelha ao prudente, a um homem prudente, porque escuta e pratica os seus ensinamentos. Mas, logo em seguida, Jesus nos diz, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, edificar nossa casa mental na rocha não significa, gente, que nós vamos viver nesse mundo de provas e expiações no mar calmo, no mar de calmaria, não é verdade? Então, nós sabemos que a chuva, os rios, os ventos, as tempestades, elas fazem parte do nosso mundo de provas e expiações. E elas vão estar presentes no ciclo da nossa vida. Então, quando o nosso coração, nossa casa mental está harmonizado nesses sentimentos, nesses ensinamentos de Jesus, nós temos uma firmeza para passar por essas intempéries, né? Então, esse momento que nós estamos passando, ele é exatamente esse versículo 25, né? É a chuva, o rio, o vento que está combatendo nossa casa mental. Então são os problemas que todos nós temos, os problemas individuais, como os problemas coletivos que toda a humanidade passa nesse momento sobre o Covid-19. Então, nós estamos passando por esse momento e fica a pergunta, como que está a nossa casa mental? Onde que está edificada a nossa casa mental? Porque as turbulências elas vão existir, mas uma vez nós quando nós buscamos a harmonização do pensamento, do sentimento, com os ensinamentos do Cristo, nós vamos estar mais firmes para que nós consigamos superar esse momento, para que nós consigamos superar as intempéries, os problemas, as tempestades, sejam elas quais forem. E como no versículo 25 de Mateus, a chuva, o rio, o vento, a tempestade, e tudo isso passa, gente, tudo isso vai passar. Assim como a chuva passa, assim como a tempestade, assim como os ventos que sacodem as nossas edificações, as nossas casas mentais. Mas confiando em Deus, trazendo os nossos sentimentos em harmonia. Com essa vibração, nós vamos sacudir, mas não vamos cair, porque isso vai passar, não é verdade? Ótimo! Então, a prática do amor, a prática da caridade, os pensamentos harmonizados com o alto, com a Boa Nova, com o Cristo, com a espiritualidade maior, isso vai nos trazer a firmeza que nós precisamos. E a fé é muito importante. A fé
de que tudo passa, de que Deus, acima de tudo, está no controle e conhece cada um de nós e sabe dos problemas e sabe das nossas angústias e sabe do nosso potencial também, não é verdade? Muito importante a fé. A fé, em momentos como esse, é muito importante. Então, para a gente edificar essa casa na rocha, não nos pode faltar fé, não é? E lá no Consolador, no livro Consolador de Chico Xavier por Emmanuel, a questão 354 é justamente essa pergunta: o que é a fé? Como a gente pode definir a fé? E Emmanuel nos responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, essa é a certeza que nós temos que ter, a certeza luminosa de Deus em nossos corações. Acreditar, né? Além de acreditar, é confiar, trazer esse Deus em nosso coração. Ter fé no hebraico, a palavra fé no hebraico, ela significa fidelidade. Então, nós sermos fiéis, fiéis a esse Deus, fiéis ao Deus que está em nós também. Isso mesmo, Elizabeth, vai passar, exatamente. Então, essa fé, que é a fidelidade, requer um relacionamento, requer uma sintonia com Deus. Então, nós voltamos à sintonia, ao sentimento, ao pensamento. Porque para que nós sejamos fiéis a algo ou a alguém, nós precisamos ter uma relação. Então, estreitarmos cada vez mais nossa relação com o divino, né? Com essa vibração positiva, com Deus, para que a gente possa ser fiel, para que a gente possa entregar. Ter fé é entregar também. Né? Entregar a Deus com a luminosa certeza, como disse Emmanuel, de que Deus está em nossos corações e que Deus está no controle de tudo, não é verdade? É entregar a Deus. Então isso é a fé. Isso é a fé que ela vai além do simplesmente acreditar, mas ela se deposita e ela é construída numa entrega, numa confiança com Deus, né? Dando seguimento, o versículo 25, vem a chuva, vem as tempestades, mas a casa não cai, porque ela está bem edificada. E o versículo 26, Jesus vai nos dizer: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao insensato. Então, aquele que ouve e não busca praticar, não pratica aquilo que aprende, que ouve, que estuda, esse Jesus assemelha ao homem insensato, que edifica sua casa na areia. Olha só, a areia traz essa simbologia, esse significado de algo transitório, algo que não é firme, né? E no versículo 27, Jesus vai nos dizer: vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir os ventos, vão combater aquela casa e aquela casa vai cair, e vai ser grande a sua queda. Então Jesus, nesses 4 versículos, nos traz o homem prudente que busca praticar a palavra, a boa nova, que busca praticar os ensinamentos, trazer para a sua vida os ensinamentos do Cristo. E o homem que não é prudente, o homem insensato, que é aquele como palestrante, que acreditou que apenas trazer a mensagem, mostrar a mensagem era o suficiente. Foi um tanto quanto insensato, pois a prática de tudo aquilo que ele falava, ele se esqueceu, ele não praticou, ele não cumpriu. Não é? Então, essa areia é aquilo que a gente não deve edificar, a gente não deve despender toda a nossa energia, todos os nossos pensamentos, desejos naquilo que é transitório, aquilo que é matéria. Né? Lembrando sempre que há de haver um equilíbrio, né? Há de haver um equilíbrio para que, sem exageros aos desejos
daquilo que nós precisamos no mundo material, mas que nós saibamos também que só o material vai desequilibrar, vai nos desequilibrar, não vai nos trazer a harmonia dos sentimentos, dos pensamentos com essa vibração maior, que é a vibração do Cristo, que é os ensinamentos do Cristo. Não é verdade? Então, para a gente já encaminhar o final desse nosso bate-papo, eu gostaria de trazer uma definição dessa passagem para vocês, do livro Buscai e Achareis, que foi o livro, um texto aqui desse livro, que eu usei para a gente trazer, para a gente discutir aqui, estudar essas reflexões, que diz assim: quando então construímos nossos sonhos, desejos e vontades em coisas que são da terra, esquecendo-se de cultivar o pão espiritual através do amor e da fé, nossa casa construída na areia literalmente rui e desaba. Pois aí vem a dor, o sofrimento, a desilusão e a revolta, a frustração. Tudo isso gerado antecipadamente por nossas próprias escolhas. Então eu vou escolher o que eu vou pensar, qual pensamento que eu quero sintonizar, o que eu quero para mim. É minha escolha, os meus sentimentos, o que eu vou fazer com essas emoções que vão gerar sentimentos. Como eu posso ressignificar tudo isso? É minha escolha as minhas vontades, é minha escolha as minhas atitudes. Então, tudo isso é gerado antecipadamente por nossas escolhas, fruto dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Os problemas sempre existirão, na forma e nos símbolos usados pelo Mestre, como a chuva, o rio, o vento. E se não tivermos cultivado realmente valores morais renovadores em nosso mundo íntimo, em nossa casa mental, nossos castelos de areia se desmoronam no primeiro sinal de perigo externo. Quando as paredes do nosso coração são revestidas de fé verdadeira e trabalho na caridade, faça chuva, vento ou tempestade, estaremos confiantes e tranquilos que essas intempéries da vida vão passar e que nós vamos superar tudo isso. Então, eu queria fechar essa nossa reflexão sobre a casa na rocha, nossa casa mental. E para terminar agora, trazer uma história que eu ouvi essa semana e eu gostaria de compartilhar, porque essa história me tocou e me trouxe muitas reflexões. E eu vou encerrar o nosso bate-papo com essa história. Então, é uma história indiana, sobre uma garota indiana que vivia em uma aldeia muito simples, uma aldeia pobre. Essa jovem era uma jovem muito pobre, muito simples, e toda a aldeia olhava para essa jovem que vivia com a sua avó, costurava junto com a sua avó para toda a aldeia. E a aldeia olhava para essa jovem e diziam assim: coitadinha, nem tem beleza, não tem nenhuma riqueza, pobre menina, nem bela é. Eram os comentários que a aldeia, os aldeões teciam sobre aquela menina. Então, na sua simplicidade e na sua pobreza, aquela menina costurava com a sua avó para toda a aldeia. Comiam o que plantavam e viviam felizes. Felizes daquela forma. As duas, tanto a sua avó quanto essa menina. E corria uma lenda que a floresta ao redor daquelas aldeias que existiam na Índia escondiam uma estátua, e que uma vez que alguém encontrasse essa estátua e passasse por essa estátua, que era uma estátua de um
deus, dentre os vários deuses indianos, essa estátua desse deus, quando alguém passasse por ela e fosse digno, essa estátua iria conceder um desejo a essa pessoa se ela fosse digna, né? Então essa era uma lenda, essa era uma história que corria. De quando passasse diante dela um ser digno, ela despertaria e ela iria realizar os desejos dessa pessoa digna. Um dia um grupo de jovens descobre essa estátua na floresta. E mais do que rápido, eles correm para a aldeia, vão nas suas famílias e contam que encontraram a estátua do Deus. Mais do que depressa, as pessoas formam filas para passar em frente dessa estátua. Mas a estátua fica como uma estátua, não se mexe. Não reconhece as pessoas em volta dela. Todos se dirigem à estátua, mas a estátua não se movimenta, não nota a presença de ninguém. Alguns voltam revoltados, outros voltam tristes, desiludidos. Alguns questionam, dizendo: é apenas uma pedra, essa lenda era uma mentira. Né? Por quê? Porque a estátua em nenhum momento se mexeu, não notou aquelas pessoas. E aquela jovem na aldeia, vendo todo o alvoroço das pessoas, vai perguntar o que está acontecendo. Quando contam a ela mais do que nunca, ela sai muito rápido. Ela corre o máximo que ela pode para buscar essa estátua no meio da floresta. Ela corre tanto que ao chegar perto desta estátua, ela se prostra, cansada, sem fôlego, aos pés da estátua. E naquele momento, quando ela sem fôlego cai aos pés da estátua, a estátua abre os olhos, olha para ela e diz a ela: o que você quer de mim? Ela, muito cansada, sem fôlego, caída aos pés da estátua, olha com surpresa, levanta sua cabeça e olha com surpresa para a estátua e percebe que a estátua falava com ela. E a estátua repete num tom solene: o que você quer de mim? Então, as pessoas em volta ficam surpresas e questionam o que ela vai pedir. Quais serão os desejos dela? O pensamento daquelas pessoas, alguns pensavam: ela vai pedir beleza, ela vai pedir riqueza, ela vai pedir luxo. Todos tinham algum pensamento sobre o que ela iria pedir. No entanto, a menina olha, respira profundamente, fecha seus olhos, como se olhasse para dentro de si e diz: eu não quero nada, eu não preciso de nada. E nesse momento, há um grande silêncio. A estátua, surpresa, se cala e fecha seus olhos por um momento. E todos ficam abismados. Há um silêncio profundo, de espanto. Alguns segundos se passam e a estátua pergunta: então, por que viestes até mim? E a menina responde: eu vim até você para saber se você precisa de algo de mim, para saber se eu posso lhe ajudar de alguma forma. E nesse momento, a estátua novamente fecha seus olhos, como que pensar o que responder àquela menina,
Ao voltar e olhar para aquela menina, a estátua diz: eu quero algo de ti. Eu quero que você prometa que você será eternamente tão humana quanto és nesse momento. E a menina olha nesse momento nos olhos dessa estátua e diz: eu prometo. Conta a história que nesse momento, ao se olharem o Deus em forma de estátua e a menina, há um profundo silêncio e até mesmo os anjos contemplam aquele olhar entre o Criador e a criatura. E assim termina a história. E assim termina essa história. E agora vem as reflexões e os nossos pensamentos, que eu vou deixar também para vocês. Eu vou trazer apenas alguns aqui para vocês. Primeiro, diante daquela situação, uma menina que vivia provavelmente com muitas dificuldades, na pobreza, da forma mais simples, ela não pensou em nenhum momento em pedir algo como as pessoas pensaram. O único desejo que ela tinha era de servir, era de ser útil, era de poder ajudar. Ao invés dela pedir que cessassem as suas dificuldades, que cessassem os seus sofrimentos, ela simplesmente disse: eu vim aqui para saber em que posso te ajudar. Então ela tinha um profundo desejo de servir, de ser útil, não é? Então, a nossa Casa na Rocha, ela nos convida a refletir os nossos sentimentos, pensamentos, desejos. E aí essa menina está numa completude, numa harmonização de tudo isso, que ela simplesmente só pensa em servir. Então, nesse momento que nós estamos passando, nesse momento em que a humanidade está passando, podemos nós também usar o exemplo dessa menina e do Cristo e perguntarmos a Deus: no que nós podemos ser útil ao nosso próximo? No que nós podemos ajudar? Pai, em que podemos ajudar para que seja cumprida a vossa vontade? Era essa a reflexão que eu queria passar para vocês, gente. Agradeço demais, desculpa pelo momento de queda aí da internet, um probleminha que deu, mas que essas reflexões e principalmente que o convite que o Cristo nos traz seja cada vez mais presente na nossa prática diária, na nossa vida. Obrigado a todos. E para a gente finalizar essa live, peço que todos peguem o copo d'água para que a gente possa fazer uma oração e que toda a espiritualidade possa fluidificar essa água nos nossos lares, nos lares de vocês, e que toda essa energia, esses pensamentos que nós tecemos aqui juntos nessa quase uma hora, né? Nessa quase uma hora de live, que nós possamos vibrar nesse momento e pedir a Deus que nos mostre como ser útil, que nos mostre, Senhor, as nossas potencialidades, as nossas habilidades, que nós possamos trazer isso na nossa prática divina, na nossa prática diária, que nós possamos ajudar o próximo, que
que nós possamos estender a nossa mão assim como o Senhor nos estende a todo momento. Pai misericordioso, espiritualidade maior, ajude todos nós a encontrarmos a nossa utilidade, a edificarmos nossa casa na rocha, a edificarmos os nossos pensamentos, a elevarmos os nossos sentimentos para sermos e buscarmos o exemplo do Cristo. Que assim seja. Gratidão, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe abundantemente. Até mais.